Graça e paz, amados. Aqui é a pastora Juliana, do audiobook do Campo da Batalha da Mente, do grupo de estudos, audiobook, capítulo 8. Quando minha mente está normal. Eu sempre oro para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, de discernimento de mistérios e de segredos, no pleno, profundo, íntimo conhecimento dele, tendo iluminados, inundados de luz, os olhos de vosso coração, para saberdes e entenderes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos, os separados. Efésios 1, 17 e 18. Note que Paulo ora para que ganhemos sabedoria tendo os olhos do nosso coração iluminados. Baseado em diversas coisas que tenho estudado, descrevo os olhos do coração com a mente. Como cristãos, em que condição deveria estar a nossa mente? Em outras palavras, qual deveria ser o estado normal da mente de crente? Para respondermos essa pergunta, devemos examinar diferentes funções da mente e do espírito. De acordo com a palavra de Deus, a mente e o espírito trabalham juntos. Isso é o que chamo de princípio de mente auxiliando o espírito. Para entendermos melhor o princípio, vejamos como funciona a vida do crente. O princípio, mente e espírito. Porque qual homem sabe, conhece, entende as coisas que se passou nos pensamentos do homem, senão o próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, sabe ou compreende, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2:11. Quando uma pessoa recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, o Espírito Santo vem morar nela. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo conhece a mente de Deus, da mesma maneira que apenas o próprio Espírito dentro de uma pessoa é o único que conhece seus pensamentos. O Espírito de Deus é o único que conhece a mente de Deus. Uma vez que o Espírito Santo habita em nós, uma vez que ele conhece a mente de Deus, um dos propósitos é nos dar a conhecer a sabedoria e revelação de Deus. Essa sabedoria e revelação são concedidas no Espírito, e no Espírito estão iluminados os olhos do nosso coração, que é a mente. O Espírito Santo faz isso para que possamos entender um nível prático e o que está sendo ministrado a nós espiritualmente, normal ou anormal. Como crentes, somos espirituais e também naturais. O natural nem sempre entende o espiritual, portanto, é vitalmente necessário que a nossa mente seja iluminada no que diz a respeito e ao que acontece em nosso espírito. O Espírito Santo deseja nos trazer essa iluminação, mas a mente frequentemente deixa de receber o que o espírito está tentando revelar, porque ela está muito ocupada. Uma mente muito ocupada é anormal. A mente normal, quando está em descanso, não vazia, mas em descanso. A mente não deveria estar cheia de questionamentos e preocupação, ansiedade, medo e outras coisas como essa. Ela deveria estar calma, quieta, serena. À medida que avançamos nessa segunda parte do livro, você observará diversas condições anormais da mente e provavelmente as reconhecerá como condições frequentes da sua própria mente. É importante entender que a mente precisa ser mantida na condição normal, descrita nesse capítulo. Compare-se com as condições usuais da nossa mente e você verá por frequentemente temos tão pouca revelação do Espírito Santo e por meio frequentemente sentimos a falta da sabedoria e de revelação. Lembre-se, o Espírito Santo tenta iluminar a mente do crente. O Espírito Santo nos dá informação de Deus ao espírito da pessoa, e o espírito da mente escrevem auxiliando mutualmente
então eles poderão andar em sabedoria e revelação. Mas se a sua mente estiver muito ocupada, ela perderá o que o Senhor está tentando revelar-lhe por meio do seu espírito. O sussurro tranquilo e suave. Disse-lhes Deus: Sai e ponte nesse monte perante ao Senhor. E eis que passava o Senhor um grande e forte vento, ventia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um cício tranquilo e suave. 1 Reis 19, 11, 12. Por anos orei pedindo a Deus para me revelar coisas por meio do Espírito que vivia em mim. Eu sabia que eu pedia era bíblico. Eu confiava na palavra e me sentia segura de que deveria pedir e receber. Apesar disso, a maior parte do tempo sentia-me ignorante espiritual. Então aprendi que estava recebendo muito do que o Espírito Santo desejava a me revelar simplesmente porque a minha mente estava tão frenética e ocupada que eu não estava percebendo a informação que lhe estava sendo oferecida. Imagine duas pessoas juntas na sala, uma tentando coxinhar um segredo à outra. Se na sala estivesse cheia de ruídos altos, embora a mensagem seja sendo transmitida, aquela que está esperando pela informação secreta perderá simplesmente porque está tão barulhenta que ela não consegue ouvir, ao menos que ela estivesse prestando muita atenção e ela até mesmo nem percebe alguém que esteja lá falando. A comunicação entre o Espírito Santo de Deus e o nosso espírito dá dessa forma. Os modos que o Espírito Santo são gentios. Na maioria das vezes, ele fala conosco como um profeta nessa passagem do cício tranquilo e suave. Portanto, é vital que aprendemos a nos manter em condição propícia para ouvir o Senhor. O espírito e a mente. O que fareis? Orai com o espírito por meio do Espírito Santo que está dentro de mim, e também orai inteligentemente com a mente e com entendimento. 1 Coríntios 14 e 15. Talvez a melhor forma de entender este princípio da mente alinhada ao espírito seja pensar sobre a oração. Nesse verso, o apóstolo Paulo diz que ele orava ambos com o espírito e com a mente. Entendendo o que o Paulo estava dizendo, porque faço a mesma coisa frequentemente, oro no espírito em língua desconhecida, depois de ter orado assim algum tempo, frequentemente, alguma coisa virá à minha mente para orar em inglês, na minha própria língua. Creio que dessa forma a mente auxilia o espírito, e elas trabalham juntas para obter conhecimento e sabedoria, e Deus para mim de uma forma que eu possa entender. Isso também funciona na nossa direção. Há momentos em que eu quero orar, então eu me coloco à disposição de Deus para a oração. Se há qualquer atividade em particular no meu espírito, simplesmente começo a orar na minha mente. Oro sobre os assuntos, situações e respeito dos quais tenho conhecimento. Algumas vezes essas orações parecem tão superficiais, não dá nenhuma ajuda vinda do meu espírito. Parece estar em luta, então continuo com alguma coisa na qual tenho conhecido. Continuo até que o Espírito Santo tome conta de mim a respeito desses assuntos. Quando ele faz isso, então sei que atingiu sobre qual ponto ele quer que eu ore. Não apenas alguma coisa que eu estou ou estava orando. Dessa forma, a minha mente e o meu espírito trabalham juntos, auxiliando um com o outro para o cumprimento da vontade de Deus. Línguas e interpretações.
pelo que o que fala em outra língua desconhecida deve orar para ter poder, para que possa interpretar e explicar o que diz, porque se eu orar em outra língua desconhecida e o meu espírito, por meio do Espírito Santo que habita em mim, oro de fato, mas a mente fica infrutífera, não produz frutos nem ajuda ninguém. 1 Coríntios 14, 13 e 14. Outro exemplo da maneira pela qual o espírito e a mente trabalham juntos é o dom de língua com interpretação. Quando falo em línguas, a minha mente fica infrutífera até que Deus me dê outra pessoa que compreenda do que estamos dizendo. Então minha mente se torna frutífera. Da mesma forma, lembre-se que os dons não são línguas e a tradução é relato da mensagem da palavra por palavra, enquanto a interpretação a pessoa dá compreensão sobre o que a outra diz, mas o estilo próprio do intérprete expresso por intermédio da sua própria personalidade particular. Dou-lhe exemplo. A irmã Maria pode levantar-se na igreja e dar uma mensagem em língua desconhecida. Isso veio pelo Espírito. Nem ela, nem ninguém sabe o que ela disse. Depois pode fazer com que entenda a mensagem, mas talvez de uma maneira geral. Quando me lembro em fé, começo a interpretar o que foi dito. Faço a mensagem compreender a todos, mas vem de mim, da minha forma única de expressão. Orar no Espírito em oração desconhecida e interpretar a língua desconhecida são maravilhas para entender o princípio da mente auxiliando o espírito. O espírito está falando alguma coisa e a mente está dando o entendimento. Agora pense nisso. Se a irmã Maria falar em línguas desconhecidas e Deus estiver procurando alguém para trazer interpretação, ele terá de deixar de lado a minha mente e estiver atividade frenética e ocupada para ouvir, ainda que ele tente a interpretação, não a receberei. Quando eu era jovem na fé, eu estava aprendendo sobre os dons espirituais, orava que exclusivamente em línguas. Depois, tendo razoável, comecei a sentir que entendia com as minhas orações. Quando conversei com o Senhor sobre isso, ele me disse a saber que eu estava entediada porque não tinha compreensão daquilo do que estava orando, embora perceba que nem sempre tenho que entender o que estou dizendo quando eu oro em espírito. Aprendi que esse tipo de oração está fora de equilíbrio e não mais frutífera se nunca tiver qualquer entendimento. Uma mente alerta e pacífica. Tu, Senhor, conservarás e guardarás em perfeita e constante paz aquele cujo propósito, ambos sua inclinação e caráter, e firme em ti, porque ele confia em ti, descansa em ti, espera confiamente em ti. Isaías 26, 3. Espero que por meio desses exemplos você consiga ver prontamente que a mente e o espírito certamente trabalham junto, portanto, e dá mais alta importância que sua mente seja mantida em uma condição normal. Caso contrário, ela não pode auxiliar seu espírito. Satanás com certeza conhece esse fato, então ele ataca a sua mente defragando em guerra contra você no campo da batalha da mente. Ele quer sobrecarregar e esturnar a mente, enchendo com todo espírito e pensamentos errados, para que ela não esteja disponível ao Espírito Santo, ao trabalho por intermédio do seu próprio espírito humano. A mente deveria ser mantida em paz, como nos diz o profeta Isaías. Quando a mente está nas coisas certas, ela está descansada. Ainda assim, a mente deveria estar alerta. Isso se torna impossível quando ela está carregada com coisas que ela nunca pretendeu carregar. Pense nisso. Quanto tempo sua mente está normal? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.